estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua. Eu sempre ofereço para os nossos convidados, olha, tem sempre Verágua aqui pra gente, porque é pura, é cristalina e é produzida em nosso estado. Água mineral é Verágua. Ô Léo, tem pergunta aqui do Jamil Oliveira. Ele fala o seguinte: antigamente o PT criticava e combatia a corrupção através do Fora Collor, os caras pintadas, o PT pregava a honestidade como seu principal argumento, etc. Como o Léo avalia a atual situação do PT hoje, que se encontra envolvido em vários escândalos, como no Mensalão, esse verdadeiro mar de lama? O Mensalão teve reflexos em Rio Branco e como é que você vê essa condenação de lideranças tão antigas do PT, Léo? Bem, primeiro, eu acredito que do ponto de vista da eleição de Rio Branco, se o Mensalão teve algum desdobramento, eu achei que muito pouco. Inclusive na eleição nacional, a gente sabe disso, que o PT foi o grande vitorioso na eleição nacional, inclusive ganhando em São Paulo, sendo o partido com a maior votação no país todo, crescendo o número de prefeituras, elegeu mais de 600 prefeituras. A gente sabe que os desdobramentos não foram esses. Embora o STF, eu não sei qual foi o motivo que o STF tenha marcado o julgamento do Mensalão para o primeiro e segundo turno das eleições. Tinha que julgar antes de prescrever algumas penas. Eu acho que foi esse o principal tema. Mas eu achei muito estranho isso. Bem, em relação à questão do Mensalão, o PT já reconheceu... Você está colocando sob suspeita a decisão do Supremo? Eu respeito as instituições, agora as instituições também não são... Elas são passíveis de críticas. Isso aí a gente tem que colocar. Nós vivemos num Estado democrático de direito. As instituições, elas podem ser questionadas. Mas eu sei, mas você acha que houve foi tendenciosa essa escolha dessa data? Eu não posso afirmar categoricamente, mas é muito estranho. Inclusive os dois pesos e duas medidas que foram utilizados, por exemplo, em relação ao chamado Mensalão Tucano, em que houve um desmembramento do processo e que no do PT não aconteceu. E que não foi devidamente justificado isso. Agora, em relação à questão do Mensalão, o PT vai se posicionar a esse respeito. Vai expulsar Genuíno, Dirceu? Eu acredito que não, porque o PT tem uma convicção interna de que no julgamento do Mensalão, tanto o José Genuíno como o José Dirceu, eles foram condenados pelo que eles eram, ministro-chefe da Casa Civil e pelo presidente do Partido dos Trabalhadores, do que por provas que carrearam nos autos. Não se tem comprovação. O PT tem uma convicção de que não tem comprovação do envolvimento dos dois nessa situação do Mensalão. Assim como o PT tem convicção de que não houve compra de parlamentares. Agora, reconhece o erro do chamado Caixa 2. É preciso reconhecer o erro da prática do chamado Caixa 2. Então, o PT vai se posicionar a esse fato. Agora, sobre a questão da ética continua sendo central no debate do PT. E por que isso? E é só mostrar o que nós fizemos, inclusive, no governo federal. Quando a gente olha o Mensalão, quem teve toda a liberdade para fazer as investigações foi a Polícia Federal, que foi devidamente equipada no governo do Lula, porque estava sucateada. Foi o Ministério Público, que foi o primeiro da lista, foi o Gurgel, que foi encaminhado o nome pelo presidente da República, foi nomeado pelo presidente da República. Que hoje é o Procurador-Geral da República. Foi a criação da Controladoria Geral da União, foi no governo do PT, para poder fiscalizar não só o governo, mas também várias prefeituras, governo do estado, a questão da criação do Portal da Transparência, a relação entre as instituições, TCU, Ministério Público. Então, tudo isso permite com que o governo ele seja mais fiscalizado. A própria imprensa que faz a sua fiscalização do governo do PT. Então, nós não temos medo da transparência. Nunca tivemos medo da transparência. Isso também depura o partido. E isso acaba depurando o partido Isso também. facilita com que qualquer pessoa hoje pode entrar num portal da transparência e verificar como é que está sendo o gasto do governo em determinadas coisas. Até algumas situações foram encontradas por conta do portal da transparência. Então, isso é fazer diferente. E a gente respeita as instituições e também quer garantir que a Polícia Federal, que o Ministério Público possam ter a liberdade total para apurar o que não tinha no tempo do engavetador-geral da República, no caso do governo do Fernando Henrique, que era o Geraldo Grindeiro. Foi jocosamente apelidado de engavetador-geral da República.
A Edneia Lima faz a seguinte pergunta. Em primeiro lugar, quero ressaltar que não tenho nada contra as pessoas de outros estados que moram no nosso Acre. Mas quero perguntar para o Léo do PT, por que o PT tem colocado pessoas de outros estados, como foi o exemplo do governador Binho e do futuro prefeito Marcos Alexandre? Em nossa cidade não tem ninguém competente para governar o nosso estado? É a pergunta da Edneia Lima. É uma questão do bairrismo natural, extremamente delicada, mas eu vou deixar para você responder, Léo. E aí? Agradecer a Edneia e a todos que fizeram as perguntas. O Marcos Alexandre, eu acho que ele ele colocou de maneira muito clara essa questão. Primeiro, assim, existem pessoas muito bem talhadas para cumprir essas missões políticas, essas missões administrativas. O Marcos, ele fez uma opção, ele não escolheu nascer onde nasceu, mas ele escolheu viver onde viveu, que é exatamente viver aqui no Acre, construir a sua família aqui no Acre, trabalhar muito pelo Acre. A gente deve muito ao Marcos Alexandre, um dever de gratidão por tudo que ele fez na gestão pública, ajudando muitas pessoas. Muitas pessoas foram beneficiadas pelo trabalho que o Marcos Alexandre fez. E, obviamente, que a decisão que nós tomamos em relação ao Marcos Alexandre, ela foi uma decisão cirúrgica. Nós estamos mais do que convictos de que fizemos a escolha certa, de que tínhamos que escolher alguém novo, de que tínhamos que escolher alguém que tivesse alguma coisa para mostrar do ponto de vista da administração, que pudesse fazer um diálogo concreto, transparente com a sociedade. E que tivesse um perfil mais técnico. Esse fato também foi importante, Léo, o perfil técnico, porque o Marcos até então nunca foi político. O perfil dele era meramente técnico. Obviamente que ele aprendeu muito de política e aprendeu e mostrou isso. Mas esse foi um critério especial para o PT, o critério técnico? O critério especial para o PT foi mais a questão do novo do que o técnico. Foi a questão de trazer uma liderança nova, né? Embora, do ponto de vista técnico, a gente sabe da competência que o Marcos Alexandre tem e do trabalho que ele fez. Ele tinha trabalho para mostrar. E, politicamente, ele foi sendo talhado no processo. O cara saiu como alguém que todo mundo questionava, que nunca foi votado para nada, como o candidato que conseguiu a maior votação no primeiro turno. Isso, inclusive, cacifou politicamente para o segundo turno. Sem dúvida. Né? E realmente conseguiu a maior votação de todos os tempos agora no segundo turno. Gente, mais uma pergunta aqui dos internautas. O Luan Santos diz o seguinte: boa noite, Alain, boa noite, Léo. Como o Léo vê essa identificação dos jovens com o PT? Eu pergunto porque vi uma grande quantidade de jovens nas ruas domingo e também na festa de comemoração no Arena da Floresta. Isso que você falou ainda há pouco, dessa juventude do PT, o Léo já falou sobre isso. Essa renovação. O Ilamis França, boa noite, Alain, boa noite, Léo. Gostaria de saber, Alain, como o Léo Brito avalia a desobediência de militantes petistas aglomerados por toda a cidade de Rio Branco com camisas vermelhas e até mesmo a desobediência do próprio candidato do PT de ir acompanhado de outras lideranças petistas no dia 28 para votar, sendo que o TRE proibiu. A quem o senhor atribui estas falhas? Ao TRE ou à Polícia Federal? Enfim, quem falhou aí? A pergunta do Ilamis França, é a cutucada do Ilamis em você, doutor Léo. Bem, eu queria agradecer ao Ilamis, o nosso opositor ferrenho, né? Dizer que o seguinte, a legislação eleitoral ela é muito clara em relação à questão da manifestação das pessoas no dia da eleição. Ninguém é proibido a usar a camisa vermelha. Se eu quiser ir votar com uma bandeira... Não pode ser padronizada. Que não foi o que aconteceu. Se eu quiser ir com uma bandeira nas costas, votar na urna, eu posso. Se eu quiser ir de homem-placa para a urna, eu posso, porque isso é uma manifestação individual. As pessoas podem fazer. Isso é que faz das eleições essa grande festa da democracia. Se não quiser ir fantasiado, ele pode votar. A gente não pode fazer Mas o negócio é da aglomeração, da eleição. Léo. Agora, a questão dos dois lados também, né? A questão da aglomeração, isso é coisa que acontece nas eleições, porque as pessoas querem estar na rua lá. E estão juntas, As pessoas querem estar na rua, conversando e, de fato, torcendo pelos seus candidatos. No caso lá do voto do Marcos Alexandre, também é uma situação que acontece em qualquer estado do país, quando o prestígio que as lideranças dão a quando o candidato vai votar. Então, o Marcos Alexandre votou no primeiro turno, foram as lideranças. Agora foram as lideranças novamente, a Marina estava lá, a imprensa foi para acompanhar, para fazer as entrevistas, fazer o papel que a imprensa tem que fazer, de acompanhar o dia
o importante dia democrático, que é o dia da eleição. Então, eu não vejo maiores problemas. Eu acho que a gente não precisa ficar fazendo cavalo de batalha com uma situação tão pequena como essa. Quais as lições que o PT aprendeu dessa votação tão acirrada em Rio Branco e que vão ser colocadas em prática em 2014? Bem, Alan, eu costumo dizer que no momento da vitória é onde a gente tem que estar com mais humildade. Né? E a gente conseguiu essa vitória graças ao eleitor que, mais uma vez, deu esse crédito a todos nós. E a gente sabe que tem um adversário que é muito grande em relação a gente, que é o tempo que nós estamos no poder. A gente sabe que muitas pessoas... Não existe essa história de que um voto da oposição e um voto da situação. A gente sabe que tem aquelas pessoas que têm os seus lados... Historicamente estão decididos. Mas a gente sabe que tem uma faixa grande do eleitorado aí que está votando pela sua consciência, pelo seu coração. Pelas suas convicções. E pelas suas convicções e também observando os candidatos, observando as propostas. E aí é importante que seja dito que a gente tem muita humildade nesse momento, porque a humildade que nos levou a vencer nesse momento, de reconhecer erros que cometemos em 2010, de uma certa distância da sociedade, que ainda precisa ser melhorada, a gente ainda precisa melhorar a relação com alguns segmentos profissionais. Com alguns segmentos melhoram muito a relação, por exemplo, com os evangélicos, com a própria juventude. Pessoas que estão na gestão pública que muitas vezes não têm esse compromisso de humanização que nós temos, por exemplo, nesse momento. Na área da saúde, por exemplo, a humanização tem que ser levada a cabo. E aí, alguns erros que nós estamos cometendo, que a gente acaba cometendo nesse processo, por estarmos muito tempo também. Então, na sua avaliação, o grande adversário do PT foi mais o desgaste ou mais a oposição? Eu diria que a oposição ela conseguiu se colocar em cima desse desgaste, ela conseguiu se capitalizar em cima dessa questão do tempo que nós estamos à frente, mas essa questão de a gente estar há muito tempo, ela é muito forte. Tanto é que a gente investiu no sentimento de renovação e deu certo por conta disso, porque a gente precisa, a população está dando um recado de que a gente precisa se reinventar também. Sem dúvida. E essa é a grande missão do Marcos Alexandre e dos nossos prefeitos, assim como o governador Tião Viana está fazendo nesse momento no governo, a gente fazer essa reinvenção, esse rejuvenescimento do nosso projeto. Gente, infelizmente nosso tempo está estourado. Eu quero aqui agradecer o Léo, que veio bater esse papo conosco, falar do interior, falar da capital e até de 2014 também. Léo, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço, Alan, mais uma vez. Sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigado também aos internautas que participaram. Fiz todas as perguntas aqui. Daqui a pouquinho a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.